Existe uma cena que acontece dentro de um fórum e que poucas pessoas tiveram a oportunidade de presenciar. Uma criança que passou meses, talvez anos, vivendo em um abrigo, entra na sala de audiência acompanhada por um casal. O juiz então confere os documentos, faz algumas perguntas e finalmente, depois de um longo processo, assina o termo de adoção. Agora, essa criança é filho. Ponto final. A partir daquele momento, algo profundo muda na vida daquela criança. Um exame de sangue não consegue detectar essa mudança, mas toda a sua história foi alterada. Ela recebe um sobrenome, passa a pertencer legalmente a uma família, adquire direito à herança e agora possui pais que responderão por ele no hospital, na escola e nas pequenas decisões da vida cotidiana. Aquela criança não comprou esse lugar. Ela não reuniu méritos suficientes para convencer o casal. Muito antes de compreender tudo o que estava acontecendo, alguém já havia decidido amá-la, atravessar um longo processo e buscá-la para que pudesse viver dentro de uma família. Guardadas todas as diferenças entre uma adoção humana e a obra soberana de Deus, essa cena nos ajuda a compreender o capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster. Agora, porém, estamos falando de algo infinitamente maior. O Deus que criou os céus e a terra, recebendo pecadores justificados no número de seus filhos. Olá, aqui é Paulo On, pastor presbiteriano. Se esse conteúdo tem ajudado você a compreender melhor a fé cristã, a Bíblia, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Toda semana nós temos estudado a Confissão de Fé de Westminster, um documento produzido no século XVII, que reúne com muita precisão bíblica algumas das principais doutrinas que nós, os presbiterianos, cremos e confessamos. Hoje chegamos no capítulo 12 da adoção. Trata-se de um dos capítulos mais curtos da confissão, composto por um único parágrafo, mas cujo conteúdo é de extrema importância para nós. Muitas pessoas cresceram ouvindo que todos os seres humanos são filhos de Deus. A frase parece até que generosa e costuma aparecer em músicas, filmes e conversas cotidianas. A Bíblia reconhece que todos são criaturas de Deus e dependem dele para existir. Contudo, quando a Escritura fala da filiação salvadora, apresenta uma realidade diferente. Em João 8,44, Jesus disse a alguns dos seus opositores o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. O apóstolo Paulo, descrevendo nossa condição natural em Adão, declara em Efésios 2,3 que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Portanto, ninguém possui naturalmente o direito de chamar Deus de Pai no sentido redentor e pactual dessa palavra. Nascemos pertencendo à humanidade caída, debaixo da culpa e da corrupção do pecado. Para que um pecador se torne filho de Deus, é necessário que o próprio Deus realize uma obra graciosa, soberana e definitiva. A Escritura chama essa obra de adoção. É exatamente isso que a Confissão de Fé de Westminster ensina no capítulo 12, no seu único parágrafo que diz: Deus se dignou em, por seu único Filho Jesus Cristo, fazer participantes da graça da adoção todos os que são justificados. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios deles, têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a chamar Abba Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. É impressionante perceber quanta verdade a confissão reúne em um só parágrafo. Por isso, a gente precisa caminhar por essa declaração com bastante atenção. A primeira afirmação é que Deus se dignou em seu Filho Jesus Cristo e por meio dele a conceder a graça da adoção. A palavra dignou-se destaca a livre bondade de Deus. Ele não estava obrigado a nos receber, não. Nada em nós criou uma dívida divina nesse sentido. A adoção nasce inteiramente da graça e do beneplácito do Pai. Ela também não é uma sensação religiosa que desenvolvemos por meio de leituras, música ou experiências emocionais. A percepção subjetiva da filiação pode crescer ao longo da vida cristã, mas a adoção em si é um ato objetivo de Deus pelo qual ele recebe como filhos aqueles que foram unidos a Cristo pela fé. A confissão também declara que Jesus Cristo é o Filho único de Deus. Essa expressão preserva uma distinção essencial aqui. Cristo é o Filho eterno, da mesma substância do Pai, eternamente gerado e jamais criado.
E nós somos filhos por adoção. Ele é filho por natureza e nós nos tornamos filhos por graça. Ele possui a filiação desde toda a eternidade e nós somos recebidos na família de Deus em virtude da nossa união com Ele. Nossa filiação, portanto, jamais diminui a singularidade de Cristo. Toda a nossa condição filial depende dele. Somos recebidos porque estamos unidos ao verdadeiro Filho. E essa verdade aparece com clareza em Efésios 1:5, quando Paulo afirma que Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A adoção estava incluída no propósito eterno de Deus. Antes que tivéssemos feito qualquer bem ou mal, o Pai já havia determinado receber para si um povo em Cristo. Gálatas 4:4-5 apresenta a mesma doutrina a partir da obra histórica da redenção. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só que coisa maravilhosa. Observa a sequência. O Pai envia o Filho. O Filho assume nossa natureza, nasce sob a lei, cumpre perfeitamente suas exigências e resgata aqueles que estavam debaixo da condenação. O resultado desse resgate é a adoção. A manjedoura, a obediência de Cristo, a cruz e a ressurreição fazem parte do caminho pelo qual Deus conduz pecadores à sua família. Sem a encarnação do Filho não haveria resgate. Sem seu sangue não haveria perdão. Sem sua justiça não haveria justificação. E sem união com ele não haveria adoção. O Pai não examinou nossa vida e encontrou em nós alguma qualidade que exigisse sua aceitação. Ele nos recebe por causa de Cristo. Deus não ignora a nossa culpa para nos chamar de filhos. Ele trata a nossa culpa na cruz, declara-nos justos mediante a justiça de Cristo e concede-nos os privilégios da filiação. A segunda afirmação da confissão é que a adoção pertence a todos os que são justificados. E aqui encontramos a ordem harmoniosa das bênçãos da salvação. A justificação e a adoção estão inseparavelmente ligadas, embora não sejam a mesma coisa. Veja, na justificação, Deus, como juiz, perdoa nossos pecados e nos declara justos com base na justiça de Cristo. E na adoção, o mesmo Deus nos recebe em sua família e concede os direitos e privilégios de seus filhos. Podemos pensar assim: na justificação, o pecador comparece diante do tribunal e ouve a declaração de que não há mais condenação para ele por causa da justiça de Cristo. E na adoção, aquele que foi absolvido é conduzido à casa do juiz e descobre que o juiz também será o seu pai. Deus jamais perdoa um pecador e o deixa espiritualmente do lado de fora. Todos os que ele justifica também recebem sua casa. Não existe um justificado que continue órfão, assim como não existe um filho de Deus que ainda permaneça sob condenação. Em Romanos 8:1, Paulo declara: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E poucos versículos depois, no versículo 15, acrescenta que esses mesmos crentes receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O tribunal e a casa estão agora ligados. A justiça satisfeita por Cristo abre o caminho para a comunhão com o Pai. Depois de apresentar o fundamento da adoção, a confissão começa a enumerar seus privilégios. O primeiro deles é sermos recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutarmos da liberdade que pertence a eles. Isso significa que nós recebemos uma nova identidade e um novo pertencimento. Antes, nós estávamos representados pelo primeiro Adão e participávamos da condição caída da humanidade. Agora, pela fé, estamos unidos ao último Adão, Jesus Cristo, e pertencemos à família da aliança. Essa família atravessa séculos, povos e culturas. Inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Ruth, Davi, Ana, Maria, os apóstolos, os mártires e todos os santos que morreram confiando nas promessas de Deus. Inclui também os irmãos que hoje adoram a Deus em outros países e línguas. Talvez nunca encontremos a maioria deles nesta vida, mas compartilhamos com todos o mesmo Salvador, o mesmo Espírito e o mesmo Pai. Essa verdade impede que pensemos na adoração de maneira individualista. Deus nos recebe como filhos e ao mesmo tempo nos dá irmãos. Entrar na família de Deus significa pertencer à igreja, amar os santos, carregar seus fardos e aprender a viver em comunhão com pessoas que o Pai também decidiu receber. O segundo privilégio mencionado pela confissão é que os adotados recebem sobre si o nome de Deus. Olha só.
Na Bíblia, o nome representa identidade, autoridade, pertencimento e aliança. Quando Deus coloca seu nome sobre o seu povo, declara que esse povo lhe pertence. Em Números 6:27, após apresentar a bênção sacerdotal, o Senhor diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No fim da história, essa realidade alcançará sua expressão plena. Apocalipse 22, versículo 4 afirma que os servos de Deus verão sua face e terão o nome dele escrito na testa. O nome que hoje recebemos pela graça será publicamente manifesto na glória. O mundo pode atribuir muitos nomes aos cristãos. O pecado também tenta defini-lo como culpado, impuro, fracassado ou irrecuperável. Contudo, sobre todos aqueles que estão em Cristo, repousa um nome maior. Eles pertencem ao Deus vivo. O terceiro privilégio é receber o espírito de adoção e ser capacitado a clamar Abba, Pai. A palavra aramaica Abba significa pai e comunica uma relação verdadeira de intimidade, confiança e dependência filial. Não se trata de uma palavra irreverente ou infantilizada. O próprio Senhor Jesus a utilizou no jardim do Getsêmani. Lá em Marcos 14:36, ele orou: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando os cristãos clamam Abba, Pai, participam pela união de Cristo e pela obra do Espírito dessa relação filial. Não se aproximam de Deus por direito próprio, aproximam-se nele por meio do Filho e conduzidos pelo Espírito. Romanos 8,15 declara: vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E logo em seguida acrescenta o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos conduz a Deus, desperta a confiança nas promessas e nos ensina a orar como filhos. Isso transforma profundamente nossa vida de oração, porque continuamos falando com o Rei do Universo, diante de quem os anjos cobrem o rosto. Ao mesmo tempo, esse Rei nos recebe como Pai. Por isso, a oração cristã reúne reverência e confiança, temor santo e liberdade filial. O quarto privilégio é o acesso confiante ao trono da graça. Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em ocasião oportuna. O lugar continua sendo um trono. Deus não deixa de ser soberano quando nos recebe como filhos. Contudo, para aqueles que estão em Cristo, esse trono também é o trono da graça. Podemos nos aproximar sem medo de sermos expulsos e sem a necessidade de encontrar algum mediador além de Cristo. Também nós não precisamos esperar até que a nossa vida esteja perfeitamente organizada para orar. Somos chamados a nos aproximar justamente quando precisamos de misericórdia e socorro. O cristão confessa seus pecados, apresenta suas necessidades, lamenta suas dores e agradece pelas misericórdias recebidas, sabendo que o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. O quinto privilégio é sermos tratados com compaixão, protegidos, sustentados e corrigidos pelo Pai. O Salmo 103:13 afirma: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus conhece nossa fragilidade. Ele não desconhece o pó do qual somos formados, nossas limitações, nossos medos e nossas lutas. Essa compaixão não significa permissividade, ok? O pai que consola também corrige. Aquele que sustenta também disciplina. A compaixão divina deseja nosso bem completo. E esse bem inclui sermos libertados dos pecados que ainda nos escravizam. Em Mateus 6:31-32, Jesus ensina: portanto, não fiquem preocupados dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O cuidado paternal de Deus não é uma promessa de conforto permanente e nem de ausência de sofrimento. É a certeza de que nenhuma necessidade de seus filhos passa desapercebida e de que tudo permanece debaixo da sábia providência do Pai Celestial. Quanto à disciplina, Hebreus 12:6 declara: o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. A disciplina paterna é uma expressão de pertencimento. Deus trabalha em seus filhos porque decidiu conformá-los à imagem de Jesus Cristo.
Contudo, nem todo sofrimento pode ser identificado imediatamente como correção por um pecado específico. As Escrituras mostram que o povo de Deus enfrenta provações, perseguições, enfermidades e perdas que não podem ser reduzidas a uma disciplina corretiva direta. O próprio livro de Jó nos impede de fazer essa associação simplista. Veja que os amigos de Jó interpretaram seu sofrimento como punição por algum pecado oculto. Mas Deus repreendeu a presunção deles. Portanto, diante da dor, não devemos concluir automaticamente que Deus está corrigindo uma falta específica. Podemos, porém, afirmar algo maior. Nenhum sofrimento de um filho de Deus é inútil, desgovernado ou separado do cuidado do Pai. Mesmo quando não entendemos seu propósito, sabemos que a providência divina permanece sábia, santa e amorosa. Romanos 8:28 nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Conforme o versículo seguinte, esse bem consiste em sermos conformados à imagem do Filho. O sexto privilégio é que os filhos de Deus nunca serão abandonados. A confissão declara que eles são selados para o dia da redenção. Essa afirmação se relaciona diretamente à doutrina reformada da perseverança dos santos. O Pai que escolhe, o Filho que redime e o Espírito que sela não começam uma obra destinada a um fracasso. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo do Espírito representa pertencimento e segurança. Deus marcou o seu povo como propriedade sua e o preservará até a consumação da salvação. Isso não significa que o cristão jamais cairá em pecados graves, ok? As Escrituras e a experiência da igreja mostram que verdadeiros crentes podem atravessar períodos de fraqueza, perder temporariamente a alegria da salvação e sofrer duras consequências por seus pecados. Mas o Pai não rompe sua aliança nem cancela sua adoção. Ele corrige seus filhos, restaura cada um deles. Ele chama ao arrependimento e faz com que eles perseverem em Cristo. Sua fidelidade é maior do que nossa instabilidade. Jesus afirma em João 10:28-29, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. O cristão está seguro porque repousa nas mãos do Filho e do Pai. Nossa esperança, afinal, não está na força com que seguramos Deus, mas na fidelidade com que Ele nos sustenta. O último privilégio apresentado pela confissão de fé é a herança das promessas como herdeiros da salvação eterna. Romanos 8:17 diz o seguinte, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ser co-herdeiro com Cristo não significa que nos tornamos iguais ao Filho eterno em sua natureza ou glória divina. Cristo permanece para sempre o Filho unigênito, Senhor e cabeça da igreja. Contudo, por estarmos unidos a Ele, recebemos nele a herança que Deus preparou para seus filhos. Vida eterna, ressurreição do corpo, comunhão perfeita com Deus e participação na glória da nova criação. Cristo possui essa herança como Filho eterno e como mediador vitorioso. Nós a recebemos como filhos adotivos inteiramente pela graça. Em 1 Pedro 1:3-4, o apóstolo louva o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não perde o seu valor e que está reservada nos céus para vocês. Toda herança terrena pode ser perdida, disputada ou destruída. A herança dos filhos de Deus está guardada pelo próprio Deus. Segundo o versículo seguinte, os herdeiros também são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Essa doutrina precisa alcançar nossa rotina, nossas orações, nossos relacionamentos e nossa maneira de enfrentar o sofrimento. Vamos ver maneiras práticas? Em primeiro lugar, a adoção transforma nossa identidade. Todos os dias, o mundo tenta definir nosso valor pelo cargo, pelo currículo, pelo patrimônio, pela aparência, pela idade, pelo estado civil ou pela aprovação das pessoas. Essas coisas podem ocupar um lugar legítimo em nossa vida, mas nenhuma possui autoridade para estabelecer a nossa identidade fundamental. Para aqueles que estão em Cristo, a resposta mais profunda à pergunta
quem sou eu já foi dada pelo Pai. Você pertence a mim. Você foi justificado pela graça, unido ao meu Filho e recebido em minha família. Essa verdade não alimenta o nosso orgulho, pelo contrário, destrói toda a pretensão de superioridade. O filho adotivo sabe que seu lugar na casa foi recebido como dádiva. Ele olha para os que estão de fora com compaixão, lembrando-se de que também foi salvo pela exclusiva misericórdia de Deus. Em segundo lugar, a adoção transforma a nossa vida de oração. Muitos cristãos oram como empregados tentando apresentar um relatório aceitável ao patrão. Outros oram como réus esperando uma nova sentença. A adoção nos ensina a orar como filhos que entram na presença do Pai por causa de Cristo. Podemos sim confessar nossos pecados sem esconder nada, porque a cruz já tratou de nossa culpa. Podemos apresentar nossas dores sem fingimento, porque o Pai conhece a nossa fragilidade. Podemos pedir com liberdade, sabendo que Ele nos ouve, e aceitar sua resposta com confiança, sabendo que sua sabedoria é maior do que a nossa. Em terceiro lugar, a adoção transforma a nossa maneira de atravessar o sofrimento. Sim, uma porta fechada, uma enfermidade, uma perda ou uma oração ainda não respondida não significam que Deus deixou de ser o nosso Pai. Talvez não consigamos explicar a razão de determinada aflição. A fé cristã não exige que inventemos respostas. Ela nos chama a confiar no caráter daquele que governa a nossa história. Às vezes, o sofrimento inclui disciplina. Em outras ocasiões, trata-se de provação, perseguição ou simplesmente da dor de viver em um mundo caído. Em todos os casos, o Filho de Deus pode descansar na certeza de que nada o separará do amor do Pai revelado em Cristo. Em quarto lugar, a adoção transforma a nossa relação com a igreja. Os irmãos que encontramos no domingo não são consumidores que escolheram frequentar o mesmo estabelecimento religioso que você. Eles fazem parte da família que Deus está formando, dessa família estendida. Essa família possui pessoas maduras e imaturas, agradáveis e difíceis, prudentes e impulsivas. Algumas vezes, nossos irmãos nos encorajam, em outras exigem de nós paciência, perdão, longanimidade. Ainda assim, pertencemos uns aos outros porque o mesmo Pai nos recebeu em Cristo. Nós não escolhemos todos os nossos irmãos. Deus os colocou à mesa. A maturidade cristã inclui aprender a amar aqueles que o Pai decidiu chamar de filhos. Em quinto lugar, a adoção transforma nossa esperança. O cristão não caminha em direção ao abandono. Ele caminha em direção à herança. A história de seus sofrimentos não terminará no túmulo porque o Filho ressuscitado garantiu a ressurreição de todos os que pertencem a ele. Romanos 8:23 ensina que aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Já fomos adotados e recebemos o espírito de adoção, mas ainda esperamos a manifestação completa dessa filiação. No dia da ressurreição, até nosso corpo participará plenamente da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Essa esperança permite que enfrentemos o envelhecimento, a enfermidade e a morte sem desespero. Nosso corpo pode enfraquecer, mas a promessa permanece firme. O Pai não perderá nenhum de seus filhos. Voltemos então à cena do fórum. Uma criança entra naquela sala sem possuir qualquer mérito e direito que obrigue alguém a recebê-la. E depois da assinatura, sai pertencendo a uma família. Seu passado não desaparece. E algumas feridas talvez continuem exigindo cuidado, mas sua condição agora foi transformada. Agora existe uma casa, um nome, uma herança. A adoção divina é infinitamente maior. Nós não éramos apenas desamparados, nós éramos pecadores, culpados e inimigos de Deus. Mesmo assim, segundo seu propósito eterno, o Pai enviou o Filho para cumprir a lei, carregar nossa culpa e nos reconciliar consigo. Jesus Cristo, o Filho eterno, assumiu nossa natureza, viveu em perfeita obediência, morreu em lugar de seu povo e ressuscitou para conduzir muitos filhos à glória. Hebreus 2:10 declara que convinha a Deus, ao conduzir muitos filhos à glória, a aperfeiçoar por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Cristo veio retirar nossa condenação e nos conduzir à casa do Pai. Por isso, quando Deus olha para aquele que está unido a Cristo, ele não vê um estranho tentando conquistar um lugar na família. Ele vê alguém revestido da justiça de seu Filho, selado pelo Espírito e recebido por sua própria graça. O convite dessa semana é simples. Ao iniciar suas orações, pare por alguns segundos antes de dizer qualquer outra coisa e pronuncie conscientemente a palavra Pai. Diga Pai,
lembrando que você só pode fazê-lo porque Cristo abriu o caminho. Diga Pai, lembrando que o espírito de adoção habita em você. Diga Pai, sabendo que você se aproxima de um trono, mas de um trono de graça. Diga Pai, na alegria e na aflição, na certeza e na dúvida, na abundância e na necessidade. Talvez suas circunstâncias não mudem imediatamente, mas essa verdade mudará a maneira como você atravessa cada circunstância. Em Cristo, você não é um órfão tentando sobreviver sozinho. Você é um filho recebido, sustentado, corrigido, preservado e conduzido à herança eterna. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa recordar que, em Cristo, não vivemos como órfãos. Ative também o sininho para acompanhar os próximos estudos da Confissão de Fé de Westminster. Na próxima semana, chegaremos ao capítulo 13 da santificação, no qual veremos como o Deus que nos justifica e nos adota também opera continuamente em nós, renovando-nos à imagem de seu Filho. Até lá, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você.